E aí, pessoal, aqui é o Vitor. Eu vim trazer mais um vídeo para vocês. E a ideia do vídeo de hoje é dar dicas para quem é júnior, seja o júnior que está tendo recém a sua primeira experiência profissional ou um júnior que já tem mais experiência. Então, acompanha no vídeo aí. Eu sou o Vitor, eu trabalho há 8 anos com desenvolvimento de software. Desses 8 anos, eu trabalhei os primeiros ali como QA. E depois eu virei desenvolvedor. Eu já trabalhei em empresas pequenas de outsourcing, que forneciam profissionais para outras empresas. Já trabalhei em bancos pequenos, em bancos médios, como o Sicredi, e trabalhei em bancos gigantes também, como o Nubank, por exemplo. Então, eu tenho bastante experiência nesse mundo corporativo, desenvolvendo soluções para empresas internas, ou seja, produtos que vão ser utilizados dentro da empresa mesmo, e já desenvolvi produtos que foram utilizados por milhões de clientes também. Então, eu tenho bastante experiência em contextos diferentes, assim, e com tecnologias diferentes também. Então, tá, primeiro a gente precisa definir o que é um júnior, né? Então, vai depender muito do contexto. Como assim? Tem júniors, por exemplo, que eles... Por exemplo, um júnior de empresa grande, ele é bem diferente de um júnior de uma empresa de outsourcing menorzinha. Então, por exemplo, um júnior numa empresa pequena, ele vai ser uma pessoa, provavelmente vai ser a primeira experiência profissional que ele está tendo, ele não tem muito conhecimento na prática, assim, ele não desenvolveu outra coisa antes, então ele só tem o conhecimento teórico e provavelmente ele desenvolveu alguns aplicativos ali, algumas aplicações em casa mesmo, mas projetos bem básicos e simples, né? Então ele nunca enfrentou problemas de trabalhar numa empresa grande, assim, que são problemas bem mais complexos, ou nunca viu um código-fonte de um projeto grande e complexo. Então, esse é um júnior de uma empresa pequena. Já um júnior de uma empresa grande, por exemplo, ele já vai ter ali uns 2 anos de experiência, possivelmente, ou até mais. E ele já sabe fazer o básico, né? Ele já sabe, por exemplo, se for um dev júnior que é back-end, provavelmente ele já criou um endpoint, ele já consumiu de uma API, ele já consumiu uma mensagem no Kafka ou de algum outro sistema de mensageria, já produziu uma mensagem também, já lidou com um banco de dados também, consultar a informação, salvar uma informação. Então ele já sabe um pouco mais sobre o básico, já tem um pouco mais de experiência profissional trabalhando em projetos grandes, mas ainda ele é aquele cara que pega umas tarefas, ou guria, né? Ele pega tarefas simples, ele precisa de supervisão constante, ele trabalha em tarefas com complexidade baixa, assim, que são coisas comuns. Então, ele contribui também no curto prazo, assim, né? Com tarefinhas pequenas e tal. Então, esses são os dois perfis de júnior que trabalha em empresa grande e júnior que trabalha em empresa pequena. E aí, quais que são... Eu vou passar umas dicas aqui genéricas, porque muitas dicas podem variar muito do contexto que tu trabalha ali. Por exemplo, se teu chefe ele é mais inseguro, ou se teus colegas também não têm muito conhecimento técnico. Então a dica ela muda um pouco dependendo do contexto da pessoa, né? Tipo, se tu trabalha num contexto que as pessoas não aceitam muito bem feedback, ou é uma empresa mais correria, varia muito. Então aqui nesse vídeo vai ter mais dicas genéricas assim. Então vamos lá, vou começar com a primeira dica aqui, acho que é importante, uma das mais importantes é não espere a empresa te desenvolver. Então vai lá, toma a frente e entende no que tu precisa se desenvolver para se tornar um profissional melhor. Vitor, como que eu faço isso? Então, tu precisa acho que a primeira coisa é tu identificar os níveis acima do teu. Então, por exemplo, se tu é júnior ali, tu vai identificar como que é o perfil de um profissional pleno ali na empresa, né? Então, por exemplo, ele é um cara que ele é mais autônomo, ele não pede tanta ajuda assim, ou ele sabe desenhar arquiteturas para soluções mais simples, ele especifica tarefas. Então, esse tipo de coisa é importante tu identificar o que esse perfil dessa pessoa que é o próximo, que é do próximo nível, e tu identificar qual que é os teus gaps. Tipo, tem um profissional ali que ele manja muito de Kafka, ele sabe, ele fez tarefas, ele especificou tarefas, e eu sou júnior, eu só vou lá e executo. Então, tenta identificar esse perfil que ele faz, e aos poucos tu vai tentando, tu identifica os gaps, o que ele faz que tu não faz, e aos poucos tu vai tentando chegar mais perto daquilo que ele faz, né, e que ele sabe fazer. Dentro disso também, fica da tua responsabilidade identificar oportunidades de crescimento. Então, por exemplo, tu não sabe, tu só trabalhou consumindo API, tipo, consumindo uma API externa. Tu nunca trabalhou consumindo uma mensagem no Kafka, ou produzindo uma mensagem ou salvando alguma coisa no banco de dados, ou consumindo alguma informação no banco de dados. Então, identifica cada um desses gaps e anota num lugar. E quando tu for olhar o que tem pela frente ali do teu projeto, então, tu verifica quais são as tarefas que tem para fazer que vão suprir
esse gap que tu tem. Então, se tu nunca trabalhou com Kafka, tu olha pro teu backlog ali do time e vê se tem alguma próxima tarefa que vai lidar com Kafka e tu pede pro teu gerente ali, eu queria trabalhar com essa tecnologia aqui porque eu não tenho muita experiência, eu quero aprender. Então, essa é a minha dica. Identifica quais são os teus gaps, tuas oportunidades de crescimento e leva pro teu manager. Outro ponto é usar o ChatGPT, então, para responder algumas perguntas. Então, geralmente, quando surge alguma dúvida ali, algum problema, tenta ver com o ChatGPT, no Google, a solução para ele. Estipula um tempo, não fica travado, passando o dia inteiro procurando a resposta, mas, tipo, uma meia hora, 20 minutos ali, se tu tá pergunta pro ChatGPT, se ele não te deu a resposta, aí tu pede ajuda para alguém mais experiente ali para ajudar teu problema, para ajudar com esse teu problema. Então, essa é a minha dica. Participar ativamente de reuniões, então faz perguntas. É esperado que um júnior vá fazer perguntas, então faça a pergunta mesmo. E uma outra coisa importante também é dar feedback para as pessoas. Então, isso vai junto com a pergunta, tá? Porque, às vezes, a forma como tu vai dar um feedback é fazendo uma pergunta. Então, por exemplo, se tu acha que uma coisa deveria ter sido feita diferente, tu pergunta assim, ó. Em vez de dar um feedback, fala assim, ó, dessa forma que tu fez é horrível, é um lixo, tu tem que fazer dessa outra forma. Em vez de fazer isso, tu fala assim, ó, por que tu não fez dessa outra forma que tem esses benefícios aqui? E aí a pessoa vai te responder, e quando tu faz isso, tu mostra maturidade. Porque tu tá dando um feedback técnico pra pessoa, ou não precisa ser técnico, mas de outro sentido. E provavelmente, ou mais provável que vai acontecer, é que ela vai te dar uma resposta melhor e vai te explicar o porquê que tá sendo feito daquela forma. Então, às vezes, dependendo da empresa, a resposta que a pessoa vai te dar é meio merda. E aí, eu acho que não vale a pena brigar por causa disso, mas se tu achar que é meio merda, tu pergunta de novo, tipo assim, mas isso aqui, mas será que não seria melhor fazer dessa outra forma? E aí, tipo, se vocês travarem ali, a pessoa achar que é uma coisa e tu achar que é outra, termina a conversa falando assim, beleza, eu não entendi teu ponto, mas tá tudo bem. E aí acaba, não precisa rolar um estresse, sabe? Mas é sempre bom tu dar a tua opinião e perguntar por que não foi feito dessa outra forma, porque tu acha que deveria ser feito por conta daquilo e aquilo, sabe? E tenta não atacar as pessoas, assim, tipo, não falar, tipo, por que tu fez dessa forma, mas sim, por que a gente tá desenhando dessa forma, ou por que é dessa forma, assim, sabe? Tipo, tenta tirar a pessoalidade ali da forma como tu fala também, que é bastante importante para as pessoas não se sentirem ofendidas. Uma outra dica é, não tenta aplicar todos os design patterns em todo lugar e toda hora. Tipo assim, o Júnior, ele tem... Geralmente é mais o pleno, tá? Tipo, o pleno que ele já aprendeu os design patterns ali, ele quer aplicar os design patterns em todo lugar e quer usar todas as boas práticas sempre e acaba gerando um código complexo que não faz sentido e tudo mais. Então, aqui a minha dica para um júnior é tentar aprender os design patterns, mas, tipo, principalmente ouve quem é mais experiente, assim, as pessoas, geralmente o sênior, ele sabe avaliar um pouco melhor o trade-off de aplicar um pattern ou não, geralmente. Tem muitos sêniors que são ruins e que fazem as coisas erradas, então é muito cuidado e, tipo, isso vai até uma outra dica que é, tipo, sempre tenta trabalhar num time que tu não é o melhor daquele time, sabe? Então, tipo, as pessoas são superiores, assim. Tipo, elas sabem conversar, sabem te dar feedback, sabem ouvir e sabem explicar as coisas. Tenta sempre buscar esse time, porque vai te ajudar muito na tua evolução ali. Tenta ficar próximo de pessoas que gostam de trabalhar e que são estudiosas e tal. Isso vai influenciar muito e vai te ajudar muito a evoluir na tua carreira. E aí, um outro ponto também é estudar. Tipo assim, quem é júnior, quem é júnior, ele não sabe tudo. Então, tipo, tem muita coisa que tu vai ter que estudar. E se tu for parar pra pensar, o sênior, ele é uma pessoa que faz com que ele seja sênior. Ele vai ter um comportamento bem mais maduro, porque ele já passou por muitos problemas que tu não passou ainda. Ele tem mais experiência em projeto também, em gestão de projeto, porque ele já passou por muitos projetos, ele sabe o que é esperado. Tipo, aquilo que ele tá fazendo ali não é novidade pra ele. Ele já fez algumas outras várias e várias vezes, fez a mesma coisa que tu tá fazendo, então ele vai lidar muito melhor com aquela situação. Então, o meu ponto aqui é que o sênior, ele entende mais a fundo as coisas. Então, pra ti que é júnior, começa a entender as coisas mais a fundo. Se tá usando um framework, tenta entender um pouco melhor como é que ele funciona, uma linguagem, tenta entender melhor, ou alguma biblioteca, tenta entender melhor por que tá usando ela, como é que ela funciona. Não precisa ir tão a fundo, mas é bom entender mais ou menos como as coisas funcionam ali, pra te ter um conhecimento melhor, assim, das coisas. Então, é um conselho bom, assim, porque eu vejo que muitos sêniores, eles sabem como é que as coisas funcionam por cima, assim, ou quando tiver algum problema naquela ferramenta que eles estão usando, eles sabem investigar o que aconteceu de errado, sabe? Então, esse é um conselho também. Aprende a ler documentações, vai ser uma coisa que é bem comum quando tu vira pleno e sênior, é bem comum tu aprender a ler documentações.
E aprender a ler documentações é uma parada bem importante, assim, porque a gente lida com muita biblioteca, a gente lida com muita coisa que outras pessoas fizeram. Então, aprender a lidar, a ler a documentação dessas coisas que a gente usa no dia a dia é muito importante, porque isso vai te ajudar também a, quando tu for fazer as tuas coisas, tu aprender a documentar essas coisas também. Então, é bem importante. E aí, uma dica mais... E aí, mais uma dica que é mais de coach, assim, eu acho. Tem pessoas que trabalham, se tu for parar pra pensar, tem pessoas que trabalham as mesmas 168 horas por mês ali que tu, e elas ganham, tipo, 10 vezes mais do que tu ganha. Pra fazer a coisa um pouco diferente. Elas trabalham o mesmo período que tu, tipo, as mesmas horas. Só que elas ganham, tipo, 10 vezes mais. E por quê? Porque elas fazem uma coisa um pouco diferente do que tu tá fazendo. Então elas têm um impacto maior, elas provavelmente delegam a tarefa que tu está fazendo. Então, estudar e... Eu acho que, tipo, muita coisa a gente sabe o que a gente tem que fazer. Tipo, muita gente sabe o que elas têm que fazer. E elas não fazem. Tipo, se tu perguntar pra alguém como é que se emagrece, a pessoa sabe como é que se emagrece. Ela só não faz isso. Ela não para de comer, não vai na academia. E é a mesma coisa no mercado profissional, assim, tipo, a gente sabe como evoluir na carreira e muitas vezes a gente não faz, a gente trabalha, tipo, com má vontade, não dá, ou não é interessado e tal. Então, apesar dessa dica ser meio de coach, assim, eu acho que é bem importante dar que, como tu vai ter que trabalhar igual, a mesma quantidade de horas, eu, por exemplo, vou falar por mim, eu não gosto de trabalhar. Eu trabalho porque eu preciso comer comida e, tipo, comprar minhas coisas e tal. E já que eu tenho que trabalhar, eu vou dar o meu melhor naquele trabalho. Mesmo que eu não goste do meu trabalho, eu sou um cara muito interessado, assim, eu gosto de saber por que eu tô fazendo as coisas, eu gosto de dar o meu melhor ali no trabalho sempre que eu posso. Não é todo dia, não tô falando coisa de coach aqui, mas, tipo, sempre que eu posso, eu dou o meu melhor ali no trabalho. E isso faz muita diferença, de ser preocupado com o teu trabalho e querer dar o melhor, querer tá sempre melhorando e tirando o teu ego, assim, tipo, não importa se tu fez mal ou bem alguma coisa, tenta sempre fazer melhor, entender o que tu tá fazendo de mal e o que tu tá fazendo de bem pra te conseguir trabalhar melhor, evoluir na tua carreira. Então, e a gente saber, e a gente não ter a motivação correta para isso, é o que geralmente faz com que as pessoas fiquem estagnadas. Elas, tipo, não têm a motivação para querer evoluir, sabe? Então é sempre bom isso, antes de tu começar a trabalhar, por que eu trabalho, o que eu quero da minha vida, saber as coisas que te motivam, sabe? Eu, por exemplo, o que me motiva é justamente não trabalhar. Então eu trabalho muito agora para não trabalhar. Daqui a alguns anos eu quero me aposentar. E, tipo, por isso que eu dou duro hoje, para me aposentar o mais cedo possível. Então eu dou duro hoje no meu trabalho pra poder me aposentar mais cedo e fazer outras coisas que eu realmente amo e que não é que trabalhar com para outras empresas assim, tipo, não é uma coisa delas. Então é bom tu achar o que te motiva e o que te traz inspiração para ti, porque isso vai fazer com que fique muito mais fácil, vai te deixar muito mais tranquilo no dia a dia quando tu tiver, sei lá, trabalhou 8 horas ali, tá cansado e aí tu vai chegar no final do dia e ainda vai estudar mais um pouco. Tipo, tu entender essa motivação e tu pensar em alguma coisa que te inspira vai te ajudar muito mais a tu fazer isso, sabe? Porque senão as pessoas simplesmente vão desistir. Não sei por que eu tô trabalhando, esse trabalho não tem sentido, eu odeio minha vida, entendeu? Então é bom tu ter isso em mente, o porquê que tu trabalha, o que tu quer da tua vida, qual que é a tua vida dos sonhos que tu quer ter, quais que são teus objetivos, entende o que te motiva, sabe? Anota algumas coisas ali e vê, isso aqui é o que me dá tesão, sabe? É aqui que eu quero chegar. E aí tu entende o teu trabalho agora de júnior aqui como um meio para chegar nesse teu sonho, entendeu? Sei lá, é assim que eu vejo as coisas, pelo menos. Mas voltando para as dicas mais práticas ali, outra coisa que é bem importante também bom, já falei, né? Fazer bastante perguntas e tudo mais. E alguns exemplos aqui do que o que faz alguém ser promovido, né? Então, por exemplo, a gente tem 2 júniors. Um júnior é o cara que ele fica travado ali por um dia e depois ele leva um dia para pedir ajuda. Já o outro, um júnior mais superior assim, ele antes de pegar a tarefa, ele já prevê alguns gargalos e ele estipula um tempo ali, tipo 20 minutos que ele vai tentar resolver e não deu, ele já pede ajuda. Então essa é a diferença do júnior mais ou menos para um júnior bom. Uma outra coisa, o júnior mais ou menos ele vai sempre pegar a mesma task. Ele não vai querer aprender algo novo. Já o júnior mais superior, ele vai pegar tarefas diferentes, vai se aprofundar um pouco mais na tarefa, ele vai entender o impacto daquela tarefa ali que ele desenvolveu no projeto como um todo. Então, ele vai entregar a tarefa dele e vai ver qual que é o impacto. Por exemplo, ele fez uma função que salva algum dado no banco de dados. Ele vai monitorar aquela tarefa ali que ele fez até o final. Ele vai ver quantos registros lá em produção estão sendo gerados, quantos usuários, está passando por quantos usuários aquela funcionalidade que ele desenvolveu, qual que foi o impacto no produto final daquela tarefinha que ele desenvolveu. Outra coisa, o júnior meia boca é um cara que evita feedback. Ele não gosta de receber feedback, ele não sabe receber feedback, ele fica estranho, ele fica zoado, fica na defensiva. Já um júnior bom,
é um cara que ele busca feedback, ele pede feedback, tipo, ele proativamente vai lá e pergunta para algumas pessoas o que ele poderia ter feito melhor. E não de modo genérico, ele é específico, ele fala assim, ó, eu trabalhei nessa tarefa aqui de salvar alguma coisa no banco de dados, eu levei tanto tempo para fazer, e depois eu ajudei nessa outra tarefa aqui, eu queria pedir um feedback teu, acha que eu poderia ter feito algo melhor ou diferente? Então ele tá sempre buscando melhorar aquilo que ele tá fazendo. Com o tempo, esse cara, ele vai ter o reconhecimento do time. Então o time vai reconhecer ele como uma pessoa já superior, com nível pleno, por exemplo. Então isso é bem importante. E outra coisa bem importante também é fazer a gestão das tuas anotações. Como assim? Eu, por exemplo, uso o OneNote. No OneNote eu tenho como criar páginas dentro de páginas. Então eu tenho uma página pessoal minha, por exemplo, que vai ser academia. Aí dentro dessa página vai ter outras 10 páginas que vão ser braço, perna, peito, costas, que é cada exercício que eu faço. E aí dentro do peito, por exemplo, vai ter as anotações dos meus exercícios de peito. Então, tipo, é bom tu fazer uma gestão boa das tuas anotações. Por exemplo, anotar daily, tipo, o que tu tá fazendo diariamente. Anotar uma outra página com comandos úteis do teu dia a dia ali. Vai, sei lá, talvez regras arquiteturais ali da aplicação que tu desenvolve, caso não tenha uma documentação sobre isso. Anotar links úteis, passo a passo de processos, caso não tenham. E uma outra coisa bem importante também é anotar o que a gente chama de brag list, que é coisas que, tipo, suas conquistas, assim. Uma coisa que tu fez e que tu quer se gabar que tu fez ela, vamos dizer assim. É uma coisa, tipo, eu fiz isso aqui que é além do que eu... Pode ser as tuas entregas, tipo, pode anotar as entregas que tu fez ali. Trabalhei na Task 1, Task 2, Task 3, mas dá ênfase pro que tu fez que é além do que é esperado de um júnior, sabe? Então tu vai anotar ali a Task 1, Task 2, e só que além disso tu vai anotar assim, ó, na Task 2 ela tinha complexidade tal, e eu consegui resolver sozinho, apesar de ser júnior, sei lá. Então é bom tu ter uma página para anotar as tuas conquistas. Ou outra página também para como rodar algumas aplicações, caso tenha que subir algum banco local, alguma coisa, é bom sempre deixar tudo documentado. E um registro de evolução tua mesmo. Tipo assim, se tu já teve experiência criando um endpoint no teu serviço, já teve experiência consumindo uma API externa, tipo, anota tudo isso para te identificar os teus gaps e ir atuando neles, sabe? Então é isso, sei lá, o que eu posso falar da minha evolução de júnior para sênior é que eu, hoje em dia, como sênior, eu acho que eu lido melhor com as pessoas, eu sei treinar melhor as pessoas, outras pessoas também, eu sei avaliar melhor trade-offs, eu, sei lá, alguns anos atrás eu era o cara que queria aplicar pattern em todo lugar e não avaliava tão bem os trade-offs assim. Tipo, eu só queria implementar porque era boa prática e acabou, não tem outro assunto. Se a gente não tá fazendo boa prática, é um débito técnico, é uma coisa ruim. E às vezes não. A grande parte das vezes, tu aplicar uma coisa tem um efeito colateral negativo. Então acho que com a experiência desses anos, eu aprendi a avaliar melhor essas alternativas e anotar elas, documentar, explicar e não a gastar tempo discutindo em vão várias coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui há um tempo atrás, por exemplo, eu ficava discutindo com as pessoas em reunião ali, tipo, falando, eu acho que daria pra fazer melhor isso aqui dessa forma por causa disso. E aí a pessoa falava o ponto dela, eu achava que fazia sentido, e aí eu levantava um outro ponto, e ela levantava um outro ponto, e acabava a reunião, e a gente não tinha decidido nada, não valeu de nada aquilo ali, só foi uma conversa. Então, hoje em dia, eu anoto as coisas, eu crio documentações, eu documento as decisões, eu documento esses trade-offs. E muitas vezes, a pessoa vai levantar um ponto, ela tá certa, tu vai levantar um ponto, tu vai estar certo, e qual que é a decisão final, a minha ou a dela? Então, tu tem que documentar o porquê que eu acho que é melhor. E por esse lado aqui, apesar de que a outra seja melhor nisso, eu acho que o contexto vai ser melhor por causa disso e disso. Então, é bom sempre documentar essas decisões. Na diferença de júnior para sênior também, é que como júnior, eu nunca liderei uma funcionalidade grande, em que eu tivesse que delegar para outras pessoas. Então, hoje, como sênior, eu já tive algumas dessas experiências de fazer o desenho de arquitetura e delegar essas atividades para outras pessoas. Então, isso é bem importante também. Antecipação de problemas é uma coisa bem importante também, que quando é júnior a gente só se preocupa na nossa taskzinha ali, mas quando a gente é sênior a gente tá sempre tentando pensar um passo à frente, depois que tudo já desenvolveu, o projeto como um todo. Conhecimento mais profundo das ferramentas que a gente usa no dia a dia, né? E acho que 2 pontos bem importantes também é que hoje em dia eu acho que eu sou bem tranquilo em relação a receber feedback. Então, eu sei lidar com feedback, eu não trago pro pessoal. Então, isso é um ponto bem diferenciado, assim, que antes eu não era tão maduro, não lidava tão bem com feedback, hoje eu sou bem mais de boa. E também com a tranquilidade de assumir que eu não sei algo, sabe? Tipo, apesar da gente ser sênior,
ou ser lead, ou seja lá o que for, a gente nunca vai saber de tudo. Sempre vai ter alguma coisa que um júnior vai saber e que tu não sabe, porque as coisas sempre estão surgindo coisas novas e não tem como a gente se manter atualizado o tempo inteiro. Então sempre vai ter coisas que a gente não sabe e que outras pessoas vão saber. E mesmo que elas sejam um nível inferior. Então, isso é um ponto. E outra coisa também que eu acho que, virando sênior, eu aprendi a fazer, mesmo quando alguma pessoa, tipo, num nível mais alto, traz alguma ideia ou alguma coisa, eu sei questionar melhor elas. Então, tipo, às vezes que nem dando o exemplo ali de uma coisa que eu acho que não deveria ser feita dessa forma, eu sei perguntar isso pra pessoa, sabe? Eu sei falar, mas eu acho que deveria ser feito dessa forma aqui por conta disso aquilo, e disso aqui. Será que não seria melhor fazer dessa forma? E aí, perguntar, saber se comunicar de uma forma de boa, assim, eu acho que vem com o tempo e maturidade. Então, e muitas coisas, tipo, a evolução, assim, às vezes é tempo também, é maturidade, pegando problemas diferentes ali, trabalhando em contextos diferentes, tu vai pegar problemas diferentes, tu vai criar maturidade, e aí, às vezes a senioridade é muito sobre isso, assim, tu ser maduro, ter passado por mais problemas e tal. Então, não é uma questão de, não tem como tu aprender tudo em pouco tempo, sabe? Às vezes é uma questão de tempo. Então, bom, essas foram as minhas dicas. Espero que eu consiga ter ajudado quem está iniciando na área e que sejam úteis. E é isso. Se tu gostou do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal que eu vou publicar mais vídeos ao longo da semana e vou voltar a publicar mais vídeos aqui nessa plataforma. Então é nóis, valeu!